Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Estou de volta em Terra Brasílis. Acho que vocês vão acabar vendo alguns episódios que eu ainda vou soltar que foram gravados quando eu estava lá. Estou aqui no meu quarto, mas eu espero que essa seja a penúltima gravação que eu estou fazendo aqui. Eu estou preparando um escritório lá com um pequeno estúdio para ficar um negócio um pouquinho mais profissional, né? Afinal, 5 anos, não é possível que eu não possa me dar esse luxo. Mas hoje tenho o prazer de receber o professor Adilson Moreira pela quarta vez, professor tanto da Mackenzie quanto da FGV São Paulo, e a maior referência em direito antidiscriminatório do país. E ele escreveu um livro muito ousado, que eu acho que na própria leitura dele é o mais ousado dos livros que ele escreveu, que é uma teoria psicológica dos direitos fundamentais. O professor Adilson introduz alguns, eu não dizer meia dúzia, mas eu acho que perto disso, de conceitos novos dentro do léxico do direito, das propostas que ele traz nesse livro, fazendo uma leitura de que a teoria liberal tradicional dos direitos fundamentais, no que aqui a minha leitura sobre a leitura dele talvez seria insuficiente para lidar com todas as complexidades necessárias para se montar uma sociedade capaz de construir projetos emancipatórios. Eu acho que eu colocaria nessas palavras. Então, professor Adilson é uma sumidade na área. A conversa ficou muito bacana. Eu espero que vocês gostem. E lembrando que esse podcast se sustenta com a ajuda de vocês. Então, se vocês se sentem enriquecidos, se a minha voz e a dos convidados ocupa os ouvidos de vocês durante as semanas, principalmente às sextas e às quintas aqui no YouTube, né? Eu peço que vocês deem uma olhada lá no nosso Apoia-se, vocês podem ter acesso antecipado aos nossos episódios, podem receber livros da nossa curadoria. E se você está escutando isso, não esquece de deixar o like, o joinha em qualquer rede que você esteja escutando esse episódio e se inscrever no YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc, etc, etc. Ajuda muito a gente a dar um pouco mais de visibilidade para o canal aqui, para o nosso programa. E agora chegou a hora do jabá. Lembrando que este podcast é generosamente apoiado pela minha querida Contracorrente, editora do meu coração, e tem aquele cupomzinho que dá 25% de desconto em qualquer obra do site, se você quiser, e ainda converte em comissão para a gente. Então, a gente te ajuda e você ajuda a gente. Então, dá uma conferida lá no catálogo da Contra, usa o cupom que está aqui na descrição, 11 Supremos 25, e dá uma recheada nova na tua biblioteca aí. Tem muita coisa boa saindo lá. Lembro também que o nosso segundo patrocinador, Ouse Saber, curso preparatório lá do meu Felipe Augusto, querido Felipe Augusto, que é um dos maiores cursos preparatórios e já aprovou mais de 5 mil pessoas nesse país aqui nas carreiras de magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias e delegados. Então, o Ouse tem materiais de excelência para você que quer encurtar o seu caminho até a posse. E também tem cupom de desconto na descrição do episódio, eu acho que é OUSE11, que você tem um desconto em todos os cursos disponíveis por lá com o nosso cupom. É isso. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o 11 Supremos. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os nossos corredores. Eu voltei para essa vida agora que eu estou de volta em Terra Brasília. Inclusive, estava no dia que a gente está gravando aqui, a gente está gravando hoje é dia 5, né, professor? Pronto, amanheci Exato. o dia lá na orla tomando um banho de chuva. Hoje recebo, eu acho que já passou do tempo de pedir música, né, professor? Acho que já está na quarta participação. Já daqui a pouco tá junto com os outros convidados que já estão doidos para fazer uso capião aqui de uma vaga cativa no 11. E hoje nós vamos conversar com o professor Adilson Moreira sobre a sua mais ousada obra, que é uma teoria psicológica dos direitos fundamentais. Eu descobri, inclusive, esses dias, um pouco antes do lançamento do seu livro, que o senhor também tinha uma formação em psicologia. Eu lembro, acho que o senhor viu um vídeo seu comentando isso, professor. Mas, antes da gente começar, deixa eu passar o microfone para o nosso convidado, professor de duas das grandes instituições do estado de São Paulo, FGV e Mackenzie. Professor Adilson, por favor, se reapresente para o nosso ouvinte. Olá para todas e todos, meu nome é Adilson Moreira,
Eu sou filho de Alcides e Efigênia, sou mestre e doutor em Direito Constitucional por Harvard e pela UFMG, sou bacharel em Psicologia e Direito pela mesma instituição e desenvolvo uma série de pesquisas relacionadas a direito constitucional, especialmente direitos fundamentais e interpretação constitucional, psicologia jurídica, sociologia jurídica, direito antidiscriminatório e direito das relações raciais. Antes da gente continuar, professor, inclusive são os momentos de bastidores que fazem muito orgulho, né? Para quem estiver ouvindo aqui, eu tive o prazer de sentar. Eu tive o prazer de sentar com muita gente no período lá de Harvard. Eu conheci gente que eu já conhecia virtualmente lá, que eu não conhecia no Brasil. Eu acabei me encontrando e eu tive o prazer de sentar com o professor Adilson, junto com o orientador dele, que foi meu professor durante o winter term, né, durante o inverno, que é o professor Randall Kennedy. E foi muito bacana a gente poder compartilhar com o professor Randall Kennedy, que o professor Adilson ele é muito modesto nesse aspecto, e eu lembro quando o professor Kennedy estava perguntando, né, o que a gente estava fazendo da vida, e eu disse, professor, o senhor criou aqui um pupilo que hoje eu acho que é difícil da gente falar alguém que tenha alcançado o status em difusão do direito antidiscriminatório como o senhor. Então, fico muito feliz de recebê-lo mais uma vez. E deixa eu fazer o pontapé inicial. Professor, vamos primeiro explicar por que uma teoria de direitos, uma teoria psicológica dos direitos fundamentais. Por vários motivos, meu querido. O primeiro deles é o seguinte: ah, quando nós analisamos teorias tradicionais de direitos fundamentais, de direitos humanos, nós sempre nos deparamos com construções baseadas na representação dos seres humanos como sujeitos racionais, como indivíduos que têm uma unidade subjetiva. Quando nós pensamos em direitos humanos, em direitos fundamentais, nós sempre é, falamos sobre liberdade, sobre espaços de ação, sobre formas de status, prerrogativas legais. Nós sempre falamos sobre direitos a benefícios, a prestações estatais. E, consequentemente, quando nós refletimos sobre violações de direitos humanos, de direitos fundamentais, nós sempre pensamos em processos que são restrições de liberdades, restrições de status, negação de acesso a benefícios estatais e coisas dessa natureza. Então, uma vez que nós resolvemos esse problema, não é? Uma vez que nós limitamos ou eliminamos aqueles fatores responsáveis pelo gozo de direitos, status, etc., pronto, a pessoa está novamente apta a ter uma vida livre, integrada, etc. É, qual é o problema com essa concepção de direitos fundamentais? Ela nega, não é? Ela nega o fato que violações de direitos fundamentais têm também uma dimensão psicológica. Violações de direitos fundamentais impactam as pessoas psicologicamente. Os seres humanos não são apenas sujeitos morais, os seres humanos não são apenas sujeitos racionais, não são apenas sujeitos de direito, mas nós vivemos no mundo fundamentalmente como sujeitos psicológicos. E isso significa que quando eu não tenho um direito, quando eu tenho um direito negado, eu não estou enfrentando apenas um tratamento arbitrário. Eu estou sendo impedido de instituir e de realizar planos de vida.
Direitos fundamentais, de primeira, segunda, terceira, quarta geração, como dizem alguns, têm um propósito. Eles são instrumentos disponíveis para as pessoas alcançarem a realização pessoal. E como esse objetivo pode ser realizado por meio do acesso a essas diferentes categorias de direitos, não é? O psiquismo humano opera a partir de um mecanismo muito simples, ou aparentemente simples. Nós estamos o tempo inteiro atribuindo sentidos e propósitos às nossas ações, desde as mais simples às mais complexas. Então, eu quero ter uma forma física melhor, eu vou para a academia, eu faço dieta, né? Eu quero ser um profissional realizado, eu também começo a estabelecer todo um plano de ações para que algum dia isso aconteça. Quando eu não tenho acesso a direitos, portanto, que são, novamente, têm essa importância instrumental, eu não consigo instituir ou implementar, alcançar meus projetos de vida. Quando eu pertenço a grupos minoritários, pessoas que têm formas de identidade estigmatizadas, eu estou sempre correndo risco de sofrer violações de direitos fundamentais. Eu estou sempre me defrontando com a ideia de que eu não sou capaz. Eu estou sempre me deparando com estereótipos que reproduzem a ideia de que eu não sou um ator social competente. E, consequentemente, eu não tenho o mesmo nível de respeitabilidade social. Então, quais são as chances que eu tenho de alcançar os meus direitos, os meus propósitos de vida? Que chances eu tenho de alcançar algum nível de realização pessoal? São poucos. E, em função disso, eu adoeço. As pessoas adoecem. Então, nós precisamos de uma teoria psicológica dos direitos fundamentais, porque nós não estamos falando, de um lado, apenas de tratamentos arbitrários, e do outro, de indivíduos que são unidimensionais, que são apenas sujeitos morais e que esperam ser respeitados. Sim, todas as pessoas esperam ser respeitadas, mas esses sujeitos, nós, os seres humanos, esperamos, nós queremos ser respeitados para que nós tenhamos os meios necessários para alcançarmos os nossos objetivos de vida, dos mais simples aos mais complexos. Professor, uma pergunta conectada diretamente com essa sua última fala. O senhor é uma pessoa que, pelas últimas conversas que a gente teve, pelos escritos que o senhor tem, é uma pessoa extremamente crítica da visão liberal do mundo. Mas, pela descrição que o senhor deu nessa fala inicial, não me parece que o senhor rejeita a perspectiva liberal de direitos fundamentais. O senhor entende ela como incompleta para o desenvolvimento de um projeto integral de emancipação. Eu estaria fazendo a leitura correta? De um certo modo, sim. Então, veja só. Suponhamos, vamos pensar no caso daquela mulher que foi vítima de assédio sexual. Não é? Essa mulher processa a empresa e, na grande maioria das vezes, os tribunais, uma vez que o assédio foi comprovado, entendem, interpretam a situação como uma restrição da liberdade individual.
Neste caso, uma restrição da liberdade sexual. Então, essa pessoa agiu de maneira inadequada, ela restringiu a liberdade sexual da pessoa, consequentemente, você será legalmente responsável e receberá essa pena, você terá que fazer isso, restituir não uma compensação financeira ou alguma coisa no campo penal, etc. E tal. E pronto, acabou. Bom, agora veja só. Assédio sexual é uma. Eventualmente um dano moral? Sim, não é? Sim, com certeza. Agora, exato. E para aí. Bom, veja só. Assédio sexual geralmente é uma coisa que se desdobra por meses. Por meses. Então, é uma primeira aproximação, é o uso de uma palavrinha, de uma pequena frase, não é? É um pequeno toque, é uma aproximação física indevida. E na medida em que a pessoa reage, ou o assediador ou assediadora se sente mais livre para poder avançar nessa prática. Isso é algo que produz dano, dano para a pessoa, dano psicológico para a pessoa, durante muito tempo. E que tipo de dano? Poxa, eu fui para uma faculdade, eu gastei tudo de dinheiro para pagar essa faculdade. Eu fiz isso porque eu tinha o meu objetivo de ser advogado, engenheiro, arquiteta, economista, e agora eu consegui emprego e eu chego nesse lugar e eu não tenho respeito. Eu não sou respeitado, não sou respeitado, não é? Então, o assédio ele não é uma prática de alguém que está querendo utilizar a superioridade hierárquica para obter vantagens sexuais, não é? O assédio é uma forma de subordinação, o assédio é uma forma de exclusão, o assédio é uma forma de dizer para a pessoa que ela é inferior, que ela é um objeto, que ela não tem valor. Então, nós estamos diante de algo que está além do dano moral, do dano moral. Nós estamos diante de algo que produz um dano psicológico, porque muitas dessas pessoas vão desistir da profissão, vão desistir do emprego, não é? Vão ter que procurar passar mais meses, não é? Procurando outras oportunidades. Se você for uma pessoa negra ou se você for uma pessoa transexual ou homossexual, essa dificuldade será ainda maior, não é? Você desenvolve a ideia, a percepção de que você nunca será respeitado e, consequentemente, além do dano moral, você também tem um dano existencial. Violações de direitos humanos comprometem, na verdade, o círculo de relações das pessoas, a vida cotidiana, a forma de elas se perceber, de se colocar no mundo. Violações de direitos humanos criam obstáculos individuais e coletivos para a ascensão social. Então, o problema com as teorias tradicionais de direitos humanos é que elas não vão a fundo o suficiente, não é? Elas sempre percebem violações de direitos humanos de maneira restrita, como restrições de direitos, como restrições da possibilidade de ser, ter ou agir. E o problema com isso, não é, é que e ainda há outra dimensão desse problema, que é a perspectiva interpretativa. Tá? Então, a ideia inteira é que a sociedade sempre, agentes sociais, agentes institucionais, sempre operam de maneira racional, que a forma natural
de operação da sociedade é de respeito pelos direitos humanos. Portanto, violações de direitos humanos são coisas circunstanciais, mas que a polícia sempre respeita direitos humanos, que empregadores não discriminam, que empregadores contratam as pessoas baseadas na capacidade, na formação e na eficiência, ou seja, a visão liberal de direitos humanos, especialmente como ela as perspectivas interpretativas, não é sempre são construídas em torno dessa ideia de que os seres humanos são racionais e estão, na maior parte do tempo, agindo dessa maneira. E não é. Né? Nós vivemos em uma sociedade, no caso brasileira, que inteiramente permeadas por relações de poder. Então, na verdade, atos e ações racionais são a exceção e não a regra. Professor, feita essa contextualização, já no começo do livro, o senhor introduz uma ideia de sofrimento social como um dano existencial. Sim. Como é que o senhor vai conceituar juridicamente essa ideia e quais seriam os critérios normativos e empíricos para a gente reconhecer isso como uma categoria relevante dentro do direito constitucional? Sim. Veja só. O artigo 1º da Constituição brasileira classifica o Brasil como um Estado democrático de direito. Isso tem implicações relevantes. Primeiro, um Estado democrático de direito é um Estado legal, ele é um Estado de justiça, ele é um Estado constitucional. Ele é um Estado também protetivo. Um Estado de direito é um Estado baseado no princípio da dignidade humana. E quando nós falamos em dignidade humana, essa é uma das teses centrais do livro, não é? Ele tem como objetivo fazer uma releitura do princípio da dignidade humana a partir da perspectiva de justiça racial. Quando nós falamos em dignidade humana, mais uma vez, nós estamos afirmando que os seres humanos devem ser vistos como atores sociais competentes, como indivíduos que têm a capacidade de autonomia, que por isso não devem ser instrumentalizados. Nós estamos falando da necessidade do reconhecimento da humanidade comum de todos nós. Nós também estamos falando sobre a possibilidade da pessoa ser e, consequentemente, não ser submetida a processos permanentes de disrupção de identidade. Não é? O nosso artigo 3º fala que estabelece os objetivos da nossa ordem política, entre eles o compromisso constitucional com a construção de uma sociedade solidária, justa, etc. Veja só, o que é o racismo? O racismo é uma prática discriminatória. O que é o sexismo, a homofobia, o capacitismo? Todos esses ismos são práticas discriminatórias, não é? O racismo é uma prática discriminatória, melhor dizendo, é um sistema de dominação social baseado em uma série de práticas discriminatórias que violam todos esses elementos e pressupostos do princípio da dignidade humana. O racismo nega a humanidade de pessoas não brancas, o racismo instrumentaliza pessoas não brancas, o racismo submete pessoas não brancas, e especialmente pessoas negras, a um processo permanente de disrupção da identidade. Então, veja só, segundo autores do interacionismo simbólico, todas as interações humanas são mediadas por valores culturais.
pelo nível de respeitabilidade que os indivíduos têm na sociedade. Então, marcadores sociais, raça, classe, sexo, sexualidade, elas já impactam e determinam o campo cognitivo a partir do qual as interações sociais ocorrem. Então, se essa interação social é entre uma pessoa branca e negra, provavelmente a raça terá um papel importante na forma como essas pessoas percebem umas às outras. E como nós vivemos em uma sociedade que treina culturalmente as pessoas para associar traços negativos a tudo que diz respeito à negritude, não é? Então, muitas delas, quando interagem com pessoas negras, já estão partindo de uma série de premissas falsas sobre a capacidade moral, intelectual, sobre a sexualidade, sobre o nível de respeitabilidade que pessoas negras têm. Bom, os seres humanos, de acordo com os autores do interacionismo simbólico, estão sempre procurando criar uma congruência entre a representação que elas têm de si mesmas e a forma como o resto do mundo as trata. Então, o racismo, nas suas diferentes manifestações, o racismo estrutural, institucional, cultural, recreativo, promove, entre outras coisas, a disrupção da identidade. Ou seja, o racismo ele está sempre dizendo para pessoas negras que elas não têm respeitabilidade social, que em função disso elas não terão acesso a direitos, que não merecem ter acesso a direitos e, consequentemente, muitas delas desenvolvem o que muitos autores chamam de desamparo aprendido. Ou seja, a percepção de que você não tem controle sobre aspectos básicos da sua vida. E, consequentemente, você está sempre sendo submetido a um processo de estresse emocional. Então, racismo, sexismo, classismo, homofobia, capacitismo não são apenas violações de direitos. Eles são também estressores psicológicos permanentes. Então, quando eu estou analisando um caso de racismo, eu não devo simplesmente me ater à ideia se a pessoa teve a intenção de discriminar. Não é se há como provar que houve a discriminação direta ou não é? Eu também preciso estar atento e atento às consequências que o racismo tem na forma como a pessoa percebe a si mesma. Porque o ato de esse racismo que a pessoa sofreu não é único, não foi a primeira vez. E ela não será a única pessoa negra. Isso é um problema que se repetirá ao longo da vida. Então, de que forma nós podemos instrumentalizar isso? Por meio do conceito de dano material, por meio do conceito de dano moral, mas também por meio do conceito de dano psicológico e também de dano existencial. Meu querido, deixa eu só fechar a janela que começou a chover. Professor, um outro conceito que o senhor introduz é quando o senhor disse que os direitos fundamentais eles operam como um repertório identificatório. Eu queria que o senhor primeiro explicasse essa ideia e como é que ela se relaciona com a construção da subjetividade, especificamente para grupos vulnerabilizados. Sim, um autor que inspirou, vários autores inspiraram a elaboração dessa obra, mas especialmente o psicanalista Erik Erikson. Ele foi um dos mais importantes seguidores de Freud, mas ele tinha uma discordância importante em relação ao mestre Wieniawski.
Freud atribuía um papel central à sexualidade no desenvolvimento do psiquismo humano. Erikson acreditava que, na verdade, a identidade é é esse fator propulsor do desenvolvimento do psiquismo. Não é? Os seres humanos, ao longo da vida, enfrentam, melhor dizendo, diferentes crises bipolares, e os pais e as instituições sociais desempenham um papel importante em ajudar as pessoas a desenvolver habilidades intelectuais, cognitivas, motoras, que permitirão um maior nível de integração psíquica e, consequentemente, de integração social. Erikson afirma que na adolescência, entre 12 a 18 anos, os seres humanos estão enfrentando o que ele chama de uma crise bipolar chamada de confusão versus identidade. Então, adolescentes estão em um momento da vida na qual a sociedade está os pressionando para que eles tomem decisões permanentes ou duradouras sobre a vida deles, mas eles não têm maturidade emocional ainda para isso. Erikson também chama a nossa atenção para o fato de que há possibilidade de você tomar decisões duradouras ou permanentes da sua vida depende do acesso a direitos, depende do acesso a oportunidades institucionais. Então, se você é uma pessoa branca, heterossexual, de classe alta, moradora de bairros nobres da Zona Sul, não é? De grandes cidades urbanas, e você chega à adolescência, você enfrenta problemas tipo, poxa, o que eu vou fazer no vestibular? Será que será engenharia mecatrônica ou medicina? Será que eu farei a minha graduação no Brasil ou em Harvard, nesses lugares chiques que você estudou e tal? Não é? Bom, o adolescente negro periférico, ele está refletindo se ele terá o que comer no dia seguinte, quais são as chances de ele ser assassinado pela polícia e coisas dessa natureza. Então, o adolescente branco heterossexual de classe alta tem um repertório identificatório maior do que o adolescente negro gay periférico. E esse repertório identificatório significa o quê? Novamente, possibilidades abertas às pessoas para elas poderem instituir e realizar seus planos de vida. Eu utilizo essa argumentação de Erikson para construir a ideia de que nós devemos pensar os direitos fundamentais como um repertório identificatório. E, nossa, mas lá vem mais um cara de esquerda com esse discurso de identidade. Então, é importante nós refletirmos um pouco sobre esse conceito. Identidade tem várias dimensões. Não é? Nós temos identidades que são construídas individualmente e coletivamente. Nós temos a nossa identidade individual, que é o resultado das nossas experiências psicológicas, mas nós também temos uma identidade social. E essa identidade social, ela é, em grande parte, construída, atribuída. Então, eu sou um homem negro. Então, grande parte da minha negritude é produto da minha reflexão pessoal. Mas agora, na vasta maioria das vezes, não é? Essa identidade, ela é atribuída e construída de fora. Ela é atribuída por pessoas brancas a mim. Você é negro, então você tem determinadas características. Então, as identidades são
descritivas. Muitas das identidades também têm um caráter prescritivo. É a sociedade, não é? São homens que criam as normas que determinam o que mulheres podem ser ou fazer. São pessoas brancas que criam as normas que determinam o que pessoas não brancas podem ser ou fazer. As identidades também têm um aspecto relacional. Quando eu digo uma coisa sobre um grupo, eu estou afirmando o oposto sobre outro. Então, quando eu falo que negros são malandros, eu estou dizendo que brancos são empreendedores, inteligentes, capazes, etc. E tal. Então, veja, identidades descritivas, prescritivas, relacionais, determinam o nível de respeitabilidade que você tem. Mas há mais. As suas identidades também determinam o comando e o acesso a recursos sociais. Há possibilidades educacionais, há possibilidades profissionais. Então, identidade não é meramente, de acordo com os autores do interacionismo simbólico, que é o marco teórico principal que eu utilizei para escrever esse livro, uma mera questão de percepção. Não. Isso tem uma natureza dialética. Identidade é algo socialmente construído e atribuído, e é a partir dela que as pessoas terão maiores ou menores chances de ter acesso a direitos, a oportunidades que a partir das quais elas poderão alcançar seus objetivos. Perfeito. Professor, outra coisa que o senhor faz no livro é, com essas inspirações do Erickson, que o senhor comentou, do Axel Honneth e, eventualmente, do Spinoza, o senhor propõe uma redefinição da ideia de dignidade humana e não só faz essa proposta, como o senhor também fala que, a partir dessa proposta, os tribunais vão ter que agir de forma diferente para implementar. Vamos explicar essa proposta, como essa proposta transforma na sua perspectiva como os tribunais devem agir para implementar a nova ideia de dignidade que o senhor está trazendo. Uhum. Então, veja só. É, então, novamente, quando eu terminei meu doutorado, eu estabeleci um propósito: escrever um livro sobre cada um dos princípios estruturantes da nossa ordem constitucional, um sobre igualdade, outro sobre liberdade, outro sobre cidadania, outro sobre solidariedade. E nesse livro eu falo sobre dignidade. Eu, repito, procuro reconstruir esse princípio a partir da noção de justiça racial. Então, eu comecei a escrever esse livro, a desenvolver essa teoria há uns 8 anos atrás, quando eu me deparei com um problema especialmente sério, que é o fato dos danos psicológicos provocados nas mães que tiveram seus filhos assassinados pela polícia. O que é um problema cotidiano no Brasil. Muitas dessas mulheres, literalmente, morrem, adoecem e morrem de tristeza. Né? Isso quando eu li os depoimentos, quando eu li os depoimentos de outras mães que faziam parte desse grupo, não, olha, fulana sucumbiu, ela não deu conta de tanta tristeza pela perda do filho, não é? Então, nós estamos diante de uma violação de direito, de violência estatal, uma violência estatal dirigida a um grupo específico, que são pessoas negras periféricas, e nós estamos aqui lidando com uma consequência grave dessa violência estatal organizada contra pessoas negras.
E o problema é que o sistema judiciário, quando analisa esses casos, eles vão pensar coisas de maneira limitada, como eu disse anteriormente. Tipo, pois é, quem foi a pessoa, o agente responsável por isso? Foi o Estado. O Estado engajou em que tipo de discriminação há o assassinato? O Estado tem que tipo de responsabilidade? Ele tem responsabilidade de indenizar essa pessoa. Bom, ok, essa pessoa é uma mulher periférica, semi-analfabeta, que trabalha como auxiliar de limpeza, então ela tem uma renda de um salário mínimo, um salário, dois salários mínimos, então eu vou dar aí uns 10 mil reais de, a título de danos morais, e pronto, a situação está resolvida, etc. E tal. Inclusive, nesse ponto, se o senhor me permite, professor, a reforma proposta ao Código Civil, eles fazem algo, eles dizem que não é, mas eu lembro de ter conversado com a Thaís Seco, que é uma das grandes, das ferrenhas críticas ao projeto, que eles tentam positivar uma jurisprudência do STJ que tabela a indenização por morte de pessoas pobres. Porque não existia um parâmetro, e aí o STJ cria um parâmetro, porque sem esse parâmetro eles não conseguiriam chegar a um valor, e aí esse parâmetro coloca como se a pessoa pobre ali, sem instrução, fosse ganhar um salário mínimo por tantos anos na vida dela, e aí a gente baseia isso. E eu senti aquilo ali um negócio muito aporofóbico. Porque você já presume. E aí quando eu falei isso com algumas pessoas que defendem o novo, ele não, Davi, mas isso daí é uma proteção para as pessoas mais pobres, porque sem esse parâmetro, a gente não tinha um valor mínimo para dar. E aí os juízes davam 10 mil, 15 mil, quando era, na verdade, para a pessoa receber 30, 40. Mas aí mas será que a gente tem que medir a pessoa por um salário mínimo pro resto da vida? Será que essa é a medida certa? Pois isso realmente é absurdo, né? E de várias formas. Primeiro, porque você veja, é, isso tem uma dimensão notoriamente racial, notoriamente, porque o que se procura aqui é medir, primeiro garantir a inocência do Estado. E isso é um problema sério, porque os policiais que assassinam o Estado sabem que um processo dessa natureza vai demorar 10, 20 anos. E se na eventualidade de houver uma responsabilização, porque o Ministério Público não exerce a sua função constitucional de controle da polícia. O Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por causa disso. Na eventualidade do Ministério Público realmente processar, apresentar algum tipo de denúncia, na eventualidade, não é? Vamos enfatizar isso, não é? Eventualidade. Ah, o Estado poderá ser condenado a 10 mil reais pela morte de uma pessoa. Agora, vamos pensar na situação de pessoas negras periféricas, não é? Porque não são pessoas pobres. Essa palavra pobre tem bem a conotação mais ampla. Então, veja, o que acontece? Grande parte de famílias negras periféricas são chefiadas por mulheres negras, não é? Muitas delas não têm marido, criaram seus filhos sozinhas. Essas mulheres negras não têm acesso não tiveram acesso à educação de qualidade, não têm acesso a bons empregos, porque elas são discriminadas por serem negras e pobres e com baixo nível educacional. Os filhos delas, né, elas passaram trabalhando
dois, três empregos, na maior parte das vezes, em condições subhumanas para criar os seus filhos. Os filhos são assassinados pela polícia. Então, primeiro, você causa uma dor profunda, você enfrenta essa pessoa, uma dor profunda pelo assassinato do filho. Depois, como o Ministério Público eventualmente denuncia as pessoas, você tem um problema da revitimização da vítima. Então, há uma morte dupla dessas pessoas. E segundo, você ainda estabelece a ideia de calcular o dano moral pelo salário e ocupação da pessoa, que é determinado pela condição racial e de classe dela. Agora, se for uma pessoa que morreu no acidente da TAM, que eram engenheiros, e que eram todos brancos, não é? Aí nós vamos olhar para o salário, nós vamos ver a importância não é, da função dessas pessoas, do quanto elas poderiam contribuir para a sociedade. Então, a empresa tem que pagar 5 milhões, mas não sei o que, não é, e tal, e tal. Então, você veja como esse raciocínio, ele é um raciocínio baseado em raça e classe, e como ele não leva em consideração o quanto a violência é, é utilizada de maneira estratégica, porque agentes estatais sabem que nunca vai dar em nada, não é? Então, isso é realmente uma situação grotesca. E enquanto o Estado não começar a ser responsabilizado, inclusive financeiramente, com 500 mil, 1 milhão, no dia que o Estado de São Paulo, que o Estado do Rio de Janeiro, for responsabilizado a pagar 1 milhão de reais pela morte de uma pessoa negra, o genocídio da população negra acaba no dia seguinte. Não é? No dia seguinte. Mas enquanto o cálculo for esse, o seu o cálculo do dano existencial, porque é isso que está em questão, não é dano moral, mas é dano psicológico e o dano existencial, você acabou com a vida dessa pessoa. Você eliminou uma fonte importante de sustento, você destruiu um apoio emocional e investimento afetivo da vida dessa pessoa, que é a criação do filho. Você eliminou as bases da vida dessa pessoa, que já eram muito precárias. Então, esse não pode ser o cálculo. Não pode ser. Professor, problematizando um pouco agora, o professor Berkovitch, acho que uma das obras seminais dele, o Soberania e Constituição, para uma crítica ao constitucionalismo, ele traz uma leitura de que o constitucionalismo moderno, os direitos fundamentais e o Estado de Direito, eles são meio que indissociáveis, eles nascem juntos ali nas revoluções liberais, e aí eu acho que a gente poderia pegar emprestado aqui até aquele conceito habermasiano de co-originalidade, né? São conceitos co-originais. Você não consegue separar a ideia do constitucionalismo liberal, da democracia liberal, constitucionalismo moderno, de direitos fundamentais do Estado de Direito. Com isso em mente, eu lhe pergunto, a sua teoria, ela é compatível com a tradição do constitucionalismo moderno, ou o senhor acha que o senhor está propondo uma superação? A gente está aí numa proposta pós-constitucional? Olha, é certamente uma proposta pós-liberal. Tá? E o que exatamente eu quero dizer com isso? O lançamento dessa obra aqui em São Paulo aconteceu ontem à noite. Estavam presentes dois professores de direito constitucional,
o professor Dimitri de Moraes, da FGV, a professora Heloísa Machado, também da FGV, e a vereadora Luana Alves, que é, além de vereadora, ela é psicóloga e que sempre trabalhou com. Ela é uma profissional de saúde mental, sempre trabalhou atendendo pessoas majoritariamente negras e pobres em centros de atendimento psicológico na Grande São Paulo. Então, veja só, quando nós falamos sobre direitos fundamentais, nós estamos falando de um horizonte de valores. Nós estamos falando de um horizonte de valores a partir do qual as pessoas criam expectativas, a partir dos quais as pessoas organizam as suas vidas, individualmente e coletivamente. Isso significa que direitos fundamentais são esquemas de autocompreensão. Eu me percebo como um ator social competente na medida em que eu tenho acesso efetivo ao exercício de direitos. O acesso a direitos, a percepção de respeitabilidade social é essencial para o desenvolvimento de um mecanismo psicológico importante, que é a autoeficácia. Então, quando eu vivo em um meio social no qual eu encontro os mecanismos, os meios para que eu possa me afirmar como um agente, eu também encontro os meios para garantir a minha integridade psíquica. E a integridade psíquica, voltando à pergunta anterior, é um elemento essencial para a construção da minha percepção de dignidade. Não há como, ou pelo menos é muito difícil, você desenvolver a percepção, a convicção de que você é uma pessoa digna se você não tem condições dignas de existência. Então, se eu sou uma pessoa que tem acesso a condições dignas, eu desenvolvo a autoeficácia. Se eu faço parte de um grupo que está sendo sistematicamente discriminado, eu desenvolvo o que eu mencionei anteriormente o desamparo aprendido, que é uma forma permanente de estresse emocional. Então, na verdade, a minha teoria, ela parte do pressuposto de que o funcionamento adequado de um Estado democrático de direito, ele é essencial para a construção da dignidade humana, e com isso eu quero dizer, para a construção e afirmação da integridade psíquica dos indivíduos. Qual é um dos elementos centrais do Estado de Direito? O princípio da legalidade e o princípio da segurança jurídica. Ou seja, segurança jurídica significa que as pessoas poderão construir planos de vida a partir da previsão de que as pessoas, especialmente agentes estatais, operarão de acordo com o direito, de acordo com normas jurídicas. O princípio da segurança jurídica tem uma dimensão psicológica, que é a ideia de confiança jurídica. Então, eu construirei planos de vida, é o que diz a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a partir da pressuposição de que eu poderei prever a forma como todos os outros atores sociais vão operar. Ou seja, a partir da ideia da legalidade, a partir da ideia de segurança jurídica.
Bem, o problema é que pessoas que pertencem a grupos subalternizados estão sempre sendo discriminados, estão sempre sofrendo violações de direitos fundamentais. E, consequentemente, elas aprendem que o princípio da segurança jurídica não funciona para elas, que as normas jurídicas funcionam para homens, funcionam para brancos, funcionam para ricos, que esses grupos podem manipular essas normas da forma como elas quiserem, mas que elas nunca terão qualquer forma de segurança ou de previsibilidade das ações dos outros, o que é essencial para que eu possa organizar a minha vida, não é? A minha vida cotidiana, não é? Do quanto, de onde eu posso ir, do tipo do que eu posso fazer, até questões mais complexas. Então, dizer que o Brasil é um Estado democrático de direito significa dizer que o Brasil é um Estado de justiça, que é um Estado de justiça social, o que inclui a justiça racial. Um Estado democrático de direito é um Estado protetivo, é um Estado no qual, que está organizado em torno da noção de obrigações constitucionais. E uma das obrigações constitucionais presentes no nosso texto maior é exatamente o comprometimento com segurança jurídica, com legalidade, com garantia e efetividade de direitos negativos e positivos de primeira, segunda e terceira geração. Então, toda essa teoria é estritamente construída a partir de princípios centrais da nossa tradição constitucional. E o que eu procuro demonstrar é exatamente como violações de direitos significa uma ruptura com princípios constitucionais que resultam também na ruptura da integridade psíquica das pessoas, causando danos psicológicos e danos existenciais. Pô, falei? Professor, o senhor falou de segurança jurídica. Quando eu quero voltar um pouco no tempo na nossa entrevista, o senhor fala que o racismo ele causa um dano psicológico que ele frustra o projeto de vida das pessoas. Sim. Concordo, concordo até aí. Mas o desafio que me parece é desse argumento, como é que a gente transforma isso daqui? Como é que a gente operacionaliza esses conceitos, essas propostas, de forma que a gente evite o risco de uma subjetividade muito grande? Eu sei que isso é uma pergunta que vem de uma preocupação liberal, mas aqui é uma preocupação liberal que eu acho que ela é comum à maioria dos sistemas, que é uma preocupação com, de volta, a estabilidade, a confiabilidade de um sistema. Como é que a gente operacionaliza isso que o senhor está propondo? Davi, um dos problemas das perspectivas hermenêuticas, interpretativas, inspiradas nos pressupostos liberais, primeiro é o formalismo jurídico, segundo, é uma articulação entre argumentos sociológicos e teses jurídicas. Um dos problemas dessa tradição liberal é a pressuposição de que eu devo sempre analisar a situação dos sujeitos concretos que estão diante de mim e que, portanto, eu não preciso analisar contexto histórico, contexto social, porque me interessa fundamentalmente identificar aquelas situações, aqueles atos que fogem ao dever estatal de operar de acordo
com o princípio da proporcionalidade ou o princípio da razoabilidade. Tá? Bem, qual é o problema com essa perspectiva? Primeiro, a definição do que é o racismo em primeiro lugar. Então, essa perspectiva individual liberalista parte liberal e individualista parte do pressuposto de que o racismo é um ato arbitrário de um indivíduo em relação ao outro. E que, portanto, eu devo analisar a responsabilidade individual de uma pessoa em relação à outra. Essa é a posição dominante atual na Suprema Corte dos Estados Unidos. Racismo é apenas discriminação direta. Então, você está alegando que sofreu racismo, você precisa demonstrar a intenção de discriminar. Inclusive, hoje acabou de sair uma decisão unânime reconhecendo, eu preciso ler ainda, mas saiu unânime, reconhecendo um desafio a leis de DEI, né, que eu chamo Diversity, Equity and Inclusion. Inclusion. Eu estava pensando em Integrity. E eles reconheceram, parece que pelo menos o que as manchetes estão dizendo até o momento, é uma espécie de racismo, de discriminação reversa, de uma mulher hétero que se sentiu discriminada porque não conseguiu uma contratação na frente de duas pessoas homossexuais. Tenho que ler ainda, mas decisão unânime foi é o que está chamando a atenção nas manchetes. Sinal dos tempos, né? Então, isso é um problema muito sério. O que eu estou propondo neste e em outros livros é interpretação jurídica, interpretação constitucional precisa levar contexto social, precisa analisar a situação de sujeitos sociais dentro do caldo cultural no qual eles vivem. Então, exemplo concreto relacionado ao problema do racismo recreativo ou na questão do racismo reverso, né? Aliás, vamos utilizar o que você acabou de dizer. Alguns anos atrás, um defensor da União ajuizou uma ação civil pública contra o Magazine Luiza porque eles instituíram um programa de trainee para negros, exclusivamente para negros. Ele disse que isso violava o princípio da igualdade. Ele afirmava que isso era um processo de racialização da sociedade brasileira e que isso era algum tipo de, abro aspas, lacração institucional, fecho aspas, etc. E tal. E ele menciona, em outros lugares, a ideia de racismo reverso e coisas dessa natureza. Bem, esse argumento, obviamente, é baseado em uma deturpação completa do que é racismo. Então, racismo é um sistema de dominação social que opera, que tem dois objetivos. Concentrar poder, oportunidades e recursos nas mãos de pessoas brancas e garantir que respeitabilidade social seja um atributo exclusivo de pessoas brancas. Então, racismo, como tem sido dito por aí, é uma articulação entre a utilização da raça como um critério de tratamento diferenciado com poder institucional para poder utilizar a raça para garantir vantagens competitivas para alguns e impor desvantagens competitivas para outros. O Magazine Luiza não está procurando impor desvantagens competitivas para pessoas brancas. Esse não é o objetivo. O Magazine Luiza, por meio desse trainee, está querendo fazer exatamente o contrário, não é? Eles entenderam que pessoas negras são submetidas a que o racismo tem uma dimensão estrutural, tem uma dimensão interpessoal, tem uma dimensão institucional
E esse é um dos motivos pelos quais a baixa representatividade de pessoas negras em cargos de comando. Essa tese do racismo reverso, ela está construída na ideia da inocência branca, que pessoas brancas não têm absolutamente nenhuma responsabilidade pela situação de desvantagem que pessoas negras se encontram, né? Não é, na verdade, as pessoas negras é que são responsáveis porque elas não estudam o suficiente, porque elas não trabalham o suficiente. No ano passado, eu publiquei um livro, junto com outras autoras, chamado Discriminação Estética. Nós lemos centenas e centenas e centenas de decisões judiciais envolvendo isso. Ao final da leitura desse livro, uma coisa fica clara: você precisa ser branco para conseguir bons empregos no Brasil. E, mais especificamente, você precisa ser um tipo de branco, que é pessoas brancas de aparência nórdica, louras de olhos azuis. Que absurdo! Isso é papo de esquerdista. Basta pegar o telefone celular ou o computador, acessar o site dos tribunais de justiça e colocar lá: discriminação estética, discriminação estética e racismo, discriminação estética, ou então fazer lá olhos azuis, olhos azuis. A gente conversou sobre isso, professor. Desculpa lhe cortar, acho que tem dois pontos importantes nessa sua fala aqui. Eu peço desculpas, acho que vale a pena trazer. O primeiro é uma lembrança direta, não sei se foi da última conversa ou foi da penúltima. Eu lembrei de um estudo e o senhor disse o nome do estudo, né? Que era o nome, né? Não sei se era Laquisha, né? Será que João, Jamal e Laquisha. Jamal e Laquisha têm as mesmas oportunidades que Peter e assim, dois nomes de pessoas. Greg e Emmett. Exato, perfeito. E aí eles vão mostrar que afeta a empregabilidade, mas um ponto que o senhor falou, e ele me lembra muito, é uma parte que é meio esgoto de internet de YouTube. Que o YouTube, ele acho que na última década, ele ganhou muito. Isso é um sinal das redes também, né? Que você ganha com enfrentamento. E aí começaram a construir aqueles vídeos, né? Fulano destrói Cicrano, Fulano humilha Cicrano, como se o debate de verdade fosse para isso. E aí eu lembro de uma figura que é muito famosa na direita, eu acho que. Eu diria hoje na direita, né? Porque eu acho que a direita americana ela se perdeu. A direita sofreu autofagia pelo pessoal do MAGA, que é, acho que era Ben Shapiro. E aí ele estava num debate com pessoas negras, e aí em determinado momento, uma pessoa negra faz uma pergunta sobre racismo e ele tenta devolver com dados. E aí ele disse: Ah, então me diz por que pessoas negras se matam em muito maior proporção, por que os assaltos acontecem muito mais por pessoas negras. E eu olho assim, pronto, esse tipo de momento é quando a gente olha e a gente vai para aquele que o pessoal dos dados fala, né? Quando você aperta muito os dados, eles falam que você tortura os dados, eles vão falar o que você quer. E aí eu lembro de uma lição que ele disse: olha, você está olhando para um sintoma a posteriori, em vez de estar olhando para a causa. Você tem um país com um passado escravocrata, que no momento da emancipação teve um backlash racial branco, que destruiu as lideranças negras, matou as lideranças negras, prendeu as lideranças negras, marginalizou a população negra, colocou eles em lugares em que a vida é muito mais difícil, dificultou eles de conseguirem emprego. E aí, depois de tudo isso, você tem resultados ruins para a população negra, e aí você diz: ah, tá vendo? A população negra não sabe se virar. Exatamente, meu caro. Aí a gente olha para uma situação dessa e a resposta é: porra, não fode. Não tem uma, Exa uma resposta melhor do que essa. Exatamente, meu caro. E você veja, esse tipo de raciocínio é incorporado por tribunais.
é incorporado por juízes, juízas, desembargadores, desembargadoras. Então, eles querem analisar apenas a situação concreta. Eu li centenas de decisões judiciais sobre ações afirmativas para escrever a minha tese de doutoramento, que eu escrevi nos Estados Unidos. E um dos argumentos era não é? Era o edital do concurso trata negros e brancos de forma discriminatória, diferenciada. E a raça não tem nada a ver com a capacidade intelectual da pessoa conseguir entrar na universidade. Então, como não há uma relação racional entre critérios de tratamento diferenciado e interesse legítimo, eu vou considerar essas medidas inconstitucionais. Não há no vácuo, né? No vácuo realmente não há. Exato. Então, esse é o problema da perspectiva liberal. Não é? E você, então, ao utilizar Mas essa. aí você está fazendo. Desculpe lhe cortar de novo, professor, mas aí eu vou tentar fazer uma interjeição aqui. A perspectiva liberal de uma leitura mais clássica, porque o pessoal Lloyd Na Rawls verdade, e Amartya Sen está preocupado com essas leituras. sejamos honestos, não é? E precisos. Esse é o problema da leitura estratégica de narrativas de caráter estratégicos, de caráter estratégico, que articula narrativas raciais com argumentos jurídicos para defender uma perspectiva formalista de interpretação de normas de direitos fundamentais, notoriamente do princípio da igualdade. Essa é uma definição mais precisa. Isso é o que acontece. Então, por exemplo, foi o que aconteceu no caso Rafael Braga, que é um caso icônico de um problema grave que atinge pessoas negras periféricas, que é o encarceramento em massa. Então, o juiz branco disse: não, nós não temos nenhum, os policiais não tinham nenhum motivo para discriminar Rafael Braga, porque eles não o conheciam. O quê? Você precisa conhecer, ficar íntimo da pessoa para depois discriminá-la? Então, veja, isso é um argumento estratégico que intencionalmente procura ignorar o fato que o racismo é uma forma estrutural de operação das polícias militares brasileiras para não entrar em confronto com ela. Não, nós precisamos acreditar no princípio da boa-fé, que os agentes estatais agem de boa-fé. Então, felizmente, nós temos agora um protocolo com perspectiva de julgamento com perspectiva racial, que procura exatamente examinar esse problema. Não é? Quando uma parte do caso é negra, você precisa analisar contexto. Tá? Então, como é que a minha teoria se aplica a esse caso? Bom, a minha teoria se aplica a esse caso dizendo que direitos, direitos processuais fundamentais, eles precisam levar em consideração o quanto a situação da aplicação da norma penal prejudicará aquela pessoa ainda mais. O quanto que a aplicação dos procedimentos tidos como neutros, na verdade, são mecanismos institucionais que operam de maneira intencional para prejudicar pessoas negras, para mascarar ações negligentes de atores que deveriam estar preocupados com a população negra, com a proteção da população negra. Então é muito fácil, né? Você prender o MC Pozo, que ele chama, não é? Fazer um grande espetáculo, não é?
prendeu o cara na casa dele, de chinelo, sem Algema. camisa, Algema. algemado, trazendo ele, chama a imprensa vem, e aí se reproduz aquela ideia, não é, do negro como um delinquente natural. E aí você forma, olha como nós, policiais, somos responsáveis, estamos protegendo vocês brancos desses marginais, né? Quem do lado de fora, que bom que a polícia está cumprindo as suas funções, nos protegendo desses delinquentes. Aí não há necessidade de você desenvolver nenhum tipo de reflexão sobre por que não há escolas suficientes nessas localidades? Por que não há postos de saúde suficientes nessas localidades? Por que o Ministério Público não exerce a função constitucional de controlar a polícia? Por que não há boas escolas nessas comunidades? Por que não há tratamento de esgoto nessas comunidades? Por que essas comunidades não acreditam na ideia de segurança jurídica e de Estado de Direito, porque elas vivem no estado permanente de exceção. Então, essas pessoas vivem em uma situação de insegurança emocional permanente. Permanente. E isso causa danos emocionais, isso causa danos existenciais, isso leva muitas delas para a criminalidade. E a gente não é, e é curioso isso, porque o discurso da extrema direita, o discurso de liderança e também de alguns de direita, não é, de esquerda, muitos de esquerda, é o de lideranças religiosas, é o de que as pessoas têm uma natureza criminosa, de que as pessoas têm inclinações para isso, não é? Bom, eu sou mestre e doutor pela Universidade de Harvard, a mais prestigiada universidade do mundo, já produziu 162 prêmios Nobel. Eu fui professor visitante na Universidade de Stanford e de Berkeley. Eu já produzi um tanto de livros. Eu já fui finalista do Prêmio Jabuti. E eu vim dessa realidade. Eu sou um homem negro periférico. Então, poderia haver milhares de pessoas como eu. Então, nesses lugares, há talento, há possibilidades, há interesse, há potencial, há criatividade, há fome de direitos, há expectativas de respeitabilidade. E quando as pessoas alcançam isso, elas conseguem chegar a lugares extraordinários. Mas quando isso não ocorre, é, uh, isso não acontece. E veja, eu não estou aqui dando carteirada, tá? O que eu estou fazendo é, eu sou um homem periférico negro. Eu vim dessa realidade. E eu sei o que é essa realidade. E é exatamente por isso que eu escrevi uma teoria de direitos fundamentais baseadas na experiência de pessoas subalternizadas. Porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é o racismo. Eu sei o que é o classismo. Eu sei o que é a homofobia. Eu sei o que é o capacitismo. Eu sei todas as formas de discriminação. E eu sei como elas operam. Então, eu não escrevi uma teoria baseada na ideia de sujeito, do ser humano como sujeito. Não. O livro utiliza a técnica do storytelling. Eu começo o livro, como você viu, falando sobre Experiência pessoal. o meu enfrentamento com do sofrimento psíquico, sabe? Ao longo do livro, eu também menciono vários casos de discriminação enfrentados por grupos minoritários. Então, essa teoria
ela não é escrita a partir da ideia do homem universal, não. Ela é escrita a partir da experiência de pessoas concretas, de sujeitos históricos concretos, e essa teoria ela começa falando da minha experiência e termina com ela. Professor, eu queria puxar que eu gosto quando eu trago, eu sou aqui, depende do convidado da vez, a minha posição ideológica ela muda para quem está me assistindo, né? Então, eu tenho uma galera que me acha full comunista e eu tenho uma galera que me acha direitista demais. Eu me considero uma pessoa de centro. Tem gente que não vai concordar. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente sensível a essas questões sociais, que eu acho que são problemas. São problemas que não me afetam, mas assim, não me afetam diretamente, mas que eu acho que, na medida que eu posso, eu tento dar visibilidade. Mas eu quero voltar nesse caso do MC Pose do Rodo. Enfim, o cara que foi preso. Teve um programa do Meio, do Pedro Doria, que foi totalmente dedicado a ele. Ele chamou dois jornalistas especialistas no tema. E um dos jornalistas foi muito feliz. Ele disse: olha, de novo, a gente volta para aquela questão. A gente tem uma população que é totalmente marginalizada, discriminada, retiram as suas possibilidades de emancipação. E aí, muitas dessas pessoas acabam indo, por exemplo, para o mercado das drogas. E aí o mercado se expande, e aí outras pessoas começam sendo abocanhadas pelo mercado de drogas, porque não tem mais chance. E aí o que que acontece? Essas pessoas que às vezes nunca tiveram nada, começam a ter dinheiro. E aí cria-se a cultura da ostentação e isso é internalizado nas músicas. E essas pessoas têm um repertório menor. E aí a gente vai falar, se a gente for falar aqui, não de uma perspectiva cultural, mas de um repertório intelectual. Por quê? Porque não tiveram oportunidades. E aí a gente tem a materialização do funk, que é uma manifestação cultural das pessoas nessas condições de periferia. E aí o que, que acontece? A gente tem gente que não gosta. Ok. Mas entre você não gostar e você querer criminalizar, que é o que que alguns tentam fazer com o eu lírico do funk, né? Porque o cara tá lá e ele vai falar da ostentação, das armas, do tráfico e de fazer isso e aquilo, e aí ele tá fazendo apologia ao crime. Não, isso é o eu lírico. A gente tem um monte de música de MPB que fala de sexo e ninguém tá fazendo nada. Só que fala isso com a linguagem que a gente, grandes aspas aqui para quem não estiver assistindo, só ouvindo, é mais erudito, acha que é um negócio mais bonito. E aí um cara desse é preso e ele mesmo já assumiu que tem, parece, laços com o Comando Vermelho. Ok, prenda, se você tem provas para isso, se há todos os requisitos jurídicos, inclusive parece que prenderam até a mulher depois que ele estava lavando dinheiro, ok. Mas eu pergunto, por que algema? Ele, assim, você pode discordar da súmula da algema, tranquilo, mas é o the law of the land, é a lei da terra, é a lei que está nos regendo. Ele fez alguma coisa que justificasse aquilo? Porque a primeira coisa que me lembra quando a gente vê esse cara sendo carregado com algema, de chinelo, parecendo um pé rapado, é o Roberto Jefferson, que fuzilou policiais federais, jogou granada e a galera entra na casa dele e conversa com ele na maior tranquilidade do mundo. E nessa situação a gente fica, será que não existe cidadão de segunda classe? E aqui a segunda classe se manifesta como raça, porque o cara é podre de rico. Então não adianta ele ser podre de rico. Ainda assim ele está sendo tratado como segunda classe. Meu caro, nossa, são várias questões e problemas envolvidos aí nesse episódio. A primeira questão que nós precisamos analisar é a seguinte: o racismo tem inúmeras dimensões
entre elas a sua dimensão ritualística. Então, o racismo ele opera dentro de uma sociedade que institucionalizou a ideia de supremacia branca, de superioridade branca, de que a respeitabilidade social é um atributo exclusivo de pessoas brancas e, consequentemente, elas são as únicas pessoas que merecem ser vistas como seres humanos, como pessoas que merecem ter os seus direitos respeitados e resguardados pelo Estado. Quando você tem uma sociedade estruturada dessa forma, você cria um outro. E esse outro precisa ser sistematicamente representado como uma ameaça, como alguém inferior, como alguém diferente, como uma pessoa que não pode operar de forma competente no espaço público. É relevante que isso seja sistematicamente reproduzido para que o sistema de privilégios não seja prejudicado. Então, antes de falar do Renan da Penha, ou melhor dizendo, do Pozo, né, do MC Pozo, eu vou falar sobre mim. Então, algo que já aconteceu comigo diferentes vezes. Eu chego em uma festa ou em um restaurante, pessoas brancas chegam, cumprimentam todo mundo e não me cumprimentam todo mundo. As pessoas que elas conhecem não conhecem, mas não me cumprimentam. Aí nós ficamos 15 minutos, 30 minutos, uma hora na mesma mesa. Aí alguém fala que eu sou professor. Aí alguém fala que eu sou advogado. Aí alguém fala que eu estudei em Harvard. Aí essas pessoas brancas estabelecem contato visual comigo. E elas me perguntam, mas como alguém como você foi parar em... E eu falo, de avião, não é? E aí essas pessoas, não é? Nossa, mas que não precisa ser tão agressivo. Eu só fiz uma pergunta objetiva, não é? Então, você veja, qualquer pessoa negra que ocupa, que está fora da prescrição social de que negros devem estar em uma situação de subordinada, isso é visto como uma ameaça à forma como a sociedade deve ser organizada. Isso é visto como uma ameaça individual e também como uma ameaça coletiva para muitas pessoas. Bem, então, mesmo uma pessoa como eu, que leciona em instituições ultraelitizadas, que estudei em lugares ultraelitizados, né, que cheguei assim ao máximo, não é, do Everest em termos acadêmicos, estou sistematicamente desacreditado, discriminado, etc. Bom, o que pensar, então, de jovens negros periféricos? O que pensar, então, de uma população estigmatizada, que vive dentro de uma sociedade que mantém um tipo de relação de exploração econômica? Então, nós brancos estamos de um lado, nós instituímos mecanismos para explorar esse grupo economicamente, então eles trabalham para nós em posições subservientes, subqualificadas, não ganham salário digno, não terão oportunidades educacionais ou profissionais para saírem dessa posição. Quando se cria alguma medida, como Bolsa Família, como programas de ações afirmativas, há uma reação imediata, porque isso pode quebrar essa relação de exploração, né, de colonialismo interno.
Então, o grupo racial maior explorando economicamente e o tempo inteiro procurando obter vantagens econômicas apenas desse grupo. Então, mas obviamente, novamente, as pessoas vivem em uma sociedade que diz ter compromisso com a democracia. As pessoas criam expectativas em relação a isso, as pessoas são seres humanos, elas criam, é, elas querem alcançar objetivos, mas elas não têm como alcançar isso, né? E elas estão cientes dos motivos pelos quais isso não acontece. Então, essas pessoas se organizam das mais variadas formas. Então, em áreas periféricas, há sim o problema da ação de traficantes. Em áreas periféricas, há também a ação de inúmeras comunidades de lideranças comunitárias que garantem acesso a oportunidades educacionais, a oportunidades de lazer, a oportunidades de trabalho. O avanço das igrejas Sem a ajuda do Estado, né? exato, O o Estado não chega. avanço das igrejas neopentecostais, não na verdade, uma nova versão do associativismo negro do final do século XIX e do século XX. O pastor, né, a hierarquia da igreja pentecostal, neopentecostal, é toda branca. Mas o cara que está lá na comunidade na maior parte das vezes, um homem negro, que vai criar e que cria uma situação ali de ajuda mútua que permite as pessoas sobreviverem. A mesma coisa que lideranças negras faziam durante o período escravocrata, durante o período monárquico, etc. Então, essa é uma realidade, a realidade periférica brasileira é muito mais complexa. Então, há muita mobilização, há muitas pessoas atuando. Eu vou com frequência a essas áreas, dar aulas, dar palestras, falar para essas pessoas, não é? E é importante que crianças negras e adolescentes negros veem outro homem negro que vem do mesmo lugar e que chegou a lugares assim inimagináveis para a vasta maioria das pessoas. Esse ponto, professor, desculpa mais uma vez o corte. Eu lembro de uma entrevista da Tabata que ela cita um estudo, acho que foi na Índia, de meninas que viam mulheres daquelas vilas se tornando grandes profissionais. E aí eles fizeram uma avaliação, isolaram as variáveis e mostraram que quando as meninas viam mulheres se tornando, as meninas de pequenas vilas, viam mulheres conseguindo alcançar grandes cargos, elas passavam a ter sonhos, entre aspas, mais parecidos com o sonho de menino. Queria ser engenheira, queria ser. Porque se elas não conseguissem, não tivessem acesso a esse tipo de role model, né, de modelo de vida, ela ficava naquela ideia de não, eu vou ser dona de casa, eu vou casar, cuidar do marido. Então, sim, então, quando você tem referências positivas, quando você tem referências, não é, que dizem você pode ser, que você pode alcançar, você mobiliza a sua vontade naquela direção. Não é? Então, e outro aspecto da questão dessa prisão espetacularizada, novamente, é uma sociedade dando uma mensagem para o outro grupo social. Não é? Então, isso é um uso estratégico das instituições estatais, procurando garantir, olha o quanto que nós atuamos para a segurança de vocês. Ainda há o problema, né, de que o funk é uma criação cultural, é uma criação artística, é uma forma de protesto, e existe na Constituição algo chamado liberdade de expressão. Então, manifestar-se contra a violência policial
é algo protegido, que é a realidade cotidiana dessas pessoas, é algo protegido pela Constituição, pelo direito à liberdade de expressão. Então, quando você prende você, e de maneira daquela forma, você é a polícia querendo dizer, a polícia, o poder, o Ministério Público, o Poder Judiciário, não é dizendo, olha o que acontecerá com todos vocês se vocês fizerem a mesma coisa. Se vocês questionarem, não é a forma como nós te tratamos, etc. E tal. Há excessos e coisas que me desagradam no funk? Há várias, não é? A homofobia, não é? A homofobia tremenda, há o sexismo tremendo, o patriarcalismo é tremendo também. Mas mesmo quando nós olhamos isso, nós também estamos diante de algo que nós precisamos levar em consideração, é que o quanto a ausência também de oportunidades para mulheres, não é? Para homossexuais, para pessoas com deficiência, também restringe o repertório identificatório, restringe as possibilidades de representação individual e coletiva das formas como as pessoas podem ser, do tipo de relacionamento que as pessoas podem construir, não é? Então, há uma série de coisas aí que precisam ser levadas em consideração, mas que ficam apagadas por essa discussão. Nós devemos proibir o funk ou não? A polícia deve prender essas pessoas? Não é que dizem que a polícia assassina? Bom, essas pessoas estão falando mentira. Enfim. Professor, me permita uma última pergunta antes da gente ir para o nosso bloco de considerações finais. E aqui é uma provocação. O senhor falou que o funk tem diversos elementos, como que são inferiorizadores de outras minorias. O que está presente em músicas de todos os De outros todas as estilos. cores. Perfeito. Concordo. Eu pergunto, o senhor teve uma manifestação recente, via as duas, sobre a condenação do Léo Lins. Como é que a gente compatibiliza a leitura que o senhor faz da liberdade de expressão, que o senhor concorda com a condenação do Léo Lins, e o senhor acha que essas manifestações, por exemplo, dentro do funk, que são estereotipadoras e diminuidoras de outras minorias, devem ser permitidas? Veja só, são dois problemas distintos. Então, no caso do Léo Lins, é um caso de racismo recreativo. Então, nós estamos diante de uma política cultural muito caracteristicamente brasileira, mas presente também em outras sociedades, que opera por meio do uso estratégico do humor racista, não é? Essa política cultural, ela procura reproduzir a ideia de que negros não são atores sociais competentes, ela procura garantir gratificação psicológica para pessoas brancas, com o objetivo, não é, por meio da afirmação da ideia de superioridade racial. O racismo recreativo, como eu disse em um vídeo que circulou hoje mais cedo, tem um caráter estratégico. Então, ele é utilizado exatamente para reproduzir a noção de que só pessoas brancas devem ter acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades sociais, porque só elas são capazes de operar de forma competente no espaço público. Tá? Então, aqui nós temos uma política cultural que tem como objetivo manter esse sistema de dominação racial presente no Brasil. No caso do funk, nós temos
uma construção cultural espontânea de um grupo social que não tem um caráter estratégico, que não tem o objetivo específico de justificar a dominação, pelo menos não de maneira direta, tá? E outra coisa, e o debate sobre o conteúdo das letras é uma forma de policiamento de pessoas negras e das manifestações de pessoas negras. Então, são, no meu entendimento, duas dinâmicas distintas. Então, se alguém viola uma música que reproduz estereótipos racistas, independente de quem seja, essa pessoa deve ser responsabilizada, não é? Eu me lembro de um caso que eu citei no meu livro sobre racismo recreativo, de uma música do Tiririca, Olhos, Cabelo Dela. Então, era uma música que ridiculariza os traços fenotípicos de mulheres negras. E ele foi condenado, a Sony foi condenada, etc. E tal. Então, neste caso aqui, não é ótimo. Isso é o que tem acontecido. Então, se o MC Pedro, João, Maria ou José faz coisa semelhante, não é? Eles também devem estar sujeitos a esse tipo de penalidade. Agora, uma coisa eu sou membro de um grupo minoritário e estou reagindo àquilo que eu entendo como uma mensagem que tem como objetivo ou que causa danos não é, a mim e as pessoas que são iguais a mim por causa da reprodução de estereótipos. Outra coisa é uma ação estatal capitaneada pela mídia, não é? Com o objetivo de criminalizar pessoas que estão protestando contra a violência estatal. Então, nós não estamos diante de um problema de criminalização de expressão artística. Nós estamos, o que está por trás disso é uma de criminalização das pessoas da cultura. que produzem esse tipo de coisa. Então, são duas dinâmicas distintas, creio. Na sua leitura, e aqui, para ver se eu entendi bem, professor, o senhor acredita que em ambos os casos a gente tem que responsabilizar individualmente as pessoas que fazem isso, mas de um lado a gente não vai trazer o Estado para fazer esse aparato por causa de um mecanismo de dominação que existe. E no primeiro caso do Léo Lins, o senhor enxerga um problema muito mais estrutural e o outro uma coisa muito mais difusa. Se a gente poderia colocar esses elementos. Sim, não é? Então você veja, como é que chama a lei anti-Oruan? Lei Oruan, sei o Isso. quê, não Que é? ele proibia o Estado de São Paulo de contratar com pessoas que fizessem músicas de apologia ao crime, alguma coisa assim, se eu não me engano. Não é? Então, é uma coisa assim, não é? Mas eu acho que tem alguns outros elementos, eu não sei. Mas, assim, o que está por trás disso? A cidade ou o Estado, eles têm a capacidade de determinar, o executivo tem essa possibilidade, não é? O que está por trás disso? Não é? Então, eu creio que são questões bem problemáticas, meu caro. Professor, bloco de considerações finais. O microfone é seu. Bom, novamente, muito obrigado por essa oportunidade. Eu desenvolvi essa teoria psicológica dos direitos fundamentais ao longo dos últimos 8 anos. O motivo
para a elaboração dessa teoria vem do fato de que teorias tradicionais de direitos fundamentais não são capazes de apreender todas as consequências de violações de direitos fundamentais, violações dessa categoria de normas condicionais produzem danos existenciais. Esses danos existenciais ocorrem porque práticas discriminatórias comprometem a saúde psíquica das pessoas. Racismo, sexismo, homofobia são estressores sociais que operam de maneira permanente na vida, não de João, José ou Maria, mas dos grupos, não é? Todos os estudos sobre sociologia da saúde mental, desenvolvida em todos os lugares do mundo, mostram a mesma realidade. Aquelas pessoas mais vulneráveis a violações de direitos humanos são também as pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos psíquicos e das mais variadas formas, o que se chama de doenças psicossociais. E, Eu portanto, lembro desculpe lhe cortar de novo, professor, mas só eu lembro de um estudo que eu acho que foi feito no Harlem, em Nova York, mostrando como o índice da pressão arterial das pessoas negras era muito superior do resto das pessoas que viviam em outros bairros não negros, não predominantemente negros. E especialmente de homens negros. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das pessoas que têm problemas cardíacos, problemas gástricos, são pessoas negras e especialmente homens negros. A maioria das pessoas que sofrem que são afetadas por quadros depressivos, são pessoas negras, especialmente mulheres negras. No Brasil e nos Estados Unidos, as pessoas que mais cometem suicídio são pessoas negras e especialmente homens negros homossexuais periféricos. Então, quanto maior é o número de discriminações você sofre, maior será a possibilidade de você desenvolver problemas de ordem psíquica. Pô, professor, então como é que o senhor... Vamos repetir a pergunta, né? Então, como é que o senhor foi parar em Harvard, sendo que o senhor veio da periferia, é filho de pais semi-analfabetos? Bem, há outro processo, Exceção que confirma a regra, né? há outro mecanismo psicológico muito importante que eu não mencionei antes, que se chama resiliência psíquica. Então, quando você está dentro de um seio familiar, como foi o meu caso, que garante apoio e mostra possibilidades, você consegue ter um nível mínimo de estabilidade emocional e de direcionamento. Então, eu sou o sétimo de 10 filhos. 6 pessoas já tinham entrado na universidade quando eu fui fazer vestibular. Então, quando chegou a minha vez, não havia nenhuma dúvida de que eu iria fazer vestibular. Nós já sabíamos, mesmo sendo pessoas negras periféricas, como entrar no vestibular. Nós ajudávamos uns aos outros, ensinando, e veja, nenhum de nós pagou por sim, né? Foram as minhas irmãs mais velhas que nos ensinaram, não é? Que nos prepararam para entrar no vestibular da UFMG e todos nós estudamos naquela instituição. Então, isso acontece quando as pessoas têm apoio, quando as pessoas, mesmo quando são afetadas, mesmo quando pertencem a grupos minoritários, conseguem desenvolver um senso de valor e de propósito. Tá?
Então, quanto maior for o número de pessoas negras em posições de poder, quanto maior for o número de pessoas negras nas novelas da Rede Globo, nos meios de comunicação, sendo representados de forma positiva, maiores serão também as chances de crianças pobres, negras e periféricas vendo eu posso alcançar, eu posso chegar a esse lugar. Obviamente, isso não exime a responsabilidade estatal de criar oportunidades onde elas não estão, não é? Voltando à questão lá das ações afirmativas do programa de trainee para negros. Um dos argumentos que o defensor utiliza mas por que não investir? A gente precisa investir na educação de base para criar oportunidades para todo mundo. Veja, essas pessoas que utilizam esse argumento geralmente são de direita e elas nunca votam em políticos que têm esse tipo de plataforma. Não, nós vamos melhorar o sistema educacional, nós vamos garantir a expansão de escolas. Elas classificam isso como comunismo. Não, o Brasil nunca terá, a bandeira do Brasil nunca será vermelha. Então, essas são as pessoas. Né? Esse é o discurso estratégico. Então, nós precisamos estar atentos e atentas como práticas discursivas e práticas institucionais elas se correlacionam para produzir uma situação, para legitimar uma situação de desvantagem permanente que impacta tanto a vida material como também a vida psicológica dos seres humanos. Professor, bloco final, o senhor já conhece. Eu dou o pontapé inicial, mas lembre que aqui o jabá é liberado. Cadê o livro para mostrar? Cadê o livro para a nossa audiência? Está aqui, doutor. Por que os seres humanos sofrem? Uma teoria psicológica dos direitos fundamentais. A gente adotou o subtítulo como título do nosso episódio de hoje. O nome do livro, pessoal, de novo, Por que os seres humanos sofrem? Uma capa muito bonita, por sinal. Professor, além dele, outras obras que, eventualmente, artigos que o senhor tenha se inspirado ou que o senhor recomende para quem quiser se aprofundar no tema de uma leitura psicológica dos direitos fundamentais. Com certeza. Vamos começar por obras que estão fora do direito. Primeiro é o livro clássico, não é? Chamado Tornar-se Negro. Esse é uma obra muito importante. Não poderia deixar de mencionar as obras de Frantz Fanon, especialmente Máscaras Brancas, Peles Negras, Máscaras Brancas. Eu também recomendo a leitura de um livro de uma psicanalista negra chamada Isildinha Garcia, chamada A Cor do Inconsciente, que fala exatamente do impacto do racismo na constituição psíquica de pessoas negras. E na bibliografia, nas referências, né, esse livro tem quase 30 páginas de referências bibliográficas. No campo do direito, eu cito uma inspiração constante nos meus escritos, que é a obra do professor Owen Fisk, especialmente o artigo seminal dele, chamado Groups and the Equal Protection Clause. A Thaís Penteado tá para publicar uma coletânea de artigos dele traduzido para o português, salvo engano. Isso será um evento de extrema relevância. Eu também recomendo um livro escrito pelo professor Richard Delgado, chamado Palavras que Machucam, não é? Words That Words That Wound. Wound. Então, essa também será uma leitura importante. Há muitos estudos recentes sobre essa questão desenvolvido no Brasil. O mais recente se chama
Saúde Mental e Racismo Brasileira. Deixa eu colar aqui. Tem outro livro que também é, é, outro livro chamado A Ordem Social como Problema Psíquico, tá? Eu também sugiro a obra de um psicólogo jurista também, chamado Paulo Navasconi, que desenvolve estudos importantes sobre suicídio entre pessoas negras, tá? Então, são essas referências que me vêm à mente, mas o leitor encontrará várias, várias outras obras no livro. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigado pela sua quarta participação. Você sabe que as portas do 11 estão mais do que abertas para o senhor voltar para a quinta. E meu muito obrigado. Eu espero que quem tenha ficado até aqui tenha se enriquecido intelectualmente, como acontece sempre comigo, e que tenha gostado do episódio. Muito obrigado, meu caro, por mais esse convite. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.